Artigo 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000. Inciso 1. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 0,08%, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o artigo 75 do ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 2. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 5 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do fundo. Inciso 3. O produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo 153, inciso 7º da Constituição. Inciso 4. Dotações orçamentárias. Inciso 5. Doações de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Inciso 6. Outras receitas a serem definidas na regulamentação do referido fundo. Parágrafo 1º. Aos recursos integrantes do fundo de que trata este artigo, não se aplica o disposto nos artigos 159 e 167, inciso 4, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. Parágrafo 2º. A arrecadação decorrente do disposto no inciso 1 deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere o artigo 79, será integralmente repassada ao fundo, preservado seu valor real em títulos públicos federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei. Artigo 81. É instituído fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo controle acionário à pessoa ou entidade não integrante da administração pública ou de participação societária remanescente após a alienação, cujos rendimentos, gerados a partir de 18 de junho de 2002, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000. Parágrafo 1º. Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de 4 bilhões de reais, far-se-á a complementação na forma do artigo 80, inciso 4, do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao fundo, a que se refere este artigo, outras receitas decorrentes da alienação de bens da União. Parágrafo 3º. A constituição do fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao parágrafo 1º deste artigo serão disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2 da Constituição. Artigo 82. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000 e Emenda Constitucional número 42, de 2003. Parágrafo 1º. Para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, poderá ser criado adicional de até 2 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição, não se aplicando sobre este percentual o disposto no artigo 158, inciso 4 da Constituição. Parágrafo 2º. Para o financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo sobre serviços supérfluos. Artigo 83. Lei Federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os artigos 80, inciso 2
e 82, parágrafo 2º, artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000, e Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira prevista nos artigos 74, 75 e 80, inciso 1, deste ato das disposições constitucionais transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004, artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002 e Emenda Constitucional número 42 de 2003. Parágrafo 1º. Fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 e suas alterações. Parágrafo 2º. Do produto da arrecadação da contribuição social, de que trata este artigo, será destinada a parcela correspondente à alíquota de: inciso 1, 20 centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde para financiamento das ações e serviços de saúde. Inciso 2, 10 centésimos por cento ao custeio da Previdência Social. Inciso 3, 8 centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os artigos 80 e 81 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 3º. A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: inciso 1, 38 centésimos por cento nos exercícios financeiros de 2002 e 2003. Inciso 2, revogado. Artigo 85. A contribuição a que se refere o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias não incidirá a partir do 30º dia da data de publicação desta emenda constitucional nos lançamentos: artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. Em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de: alínea A, câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001. Alínea B, companhias securitizadoras, de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. Alínea C, sociedades anônimas, que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro. Inciso 2. Em contas correntes de depósito relativos a: alínea A, operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado. Alínea B, contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. Inciso 3. Em contas de investidores estrangeiros relativos a entradas no país e remessas para o exterior de recursos financeiros empregados exclusivamente em operações e contratos referidos no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 1º. O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 dias da data de publicação desta emenda constitucional. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 1º deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 2 deste artigo aplica-se somente a operações e contratos efetuados por intermédio de instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de mercadorias. Artigo 86. Serão pagos conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, os débitos da Fazenda Federal, estadual, distrital ou municipal, oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições: artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. Ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários. Inciso 2.
ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o terceiro parágrafo do artigo 100 da Constituição Federal ou pelo artigo 87 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 3. Estar total ou parcialmente pendentes de pagamento na data da publicação desta emenda constitucional. Parágrafo 1º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo ou os respectivos saldos serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor. Parágrafo 2º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, poderão ser pagos em 2 parcelas anuais, se assim dispuser a lei. Parágrafo 3º. Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais. Artigo 87. Para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenha valor igual ou inferior a: Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 2. 30 salários mínimos perante a Fazenda dos Municípios. Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no parágrafo 3º do artigo 100. Artigo 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º do artigo 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 3 do caput do mesmo artigo, artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. Terá alíquota mínima de 2%, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei número 406, de 31 de dezembro de 1968. Inciso 2. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso 1. Artigo 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-território federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções, prestando serviço àquele ex-território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no artigo 36 da Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro governador eleito, em 15 de março de 1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento a qualquer título de diferenças remuneratórias. Parágrafo 1º. Os membros da Polícia Militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com um grau hierárquico. Parágrafo 2º. Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional. Artigo 90. O prazo previsto no caput do artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Parágrafo 1º.
fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 e suas alterações. Parágrafo 2º. Até a data referida no caput deste artigo, a alíquota da contribuição de que trata o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias será de 38 centésimos%. Artigo 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea A. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Parágrafo 1º. Do montante de recursos que cabe a cada Estado, 75% pertencem ao próprio Estado e 25% aos seus municípios, distribuídos segundo os critérios a que se refere o artigo 158, parágrafo único da Constituição. Parágrafo 2º. A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei complementar, até que o imposto a que se refere o artigo 155, inciso 2, tenha o produto de sua arrecadação destinado predominantemente, em proporção não inferior a 80%, ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços. Parágrafo 3º. Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar número 115, de 26 de dezembro de 2002. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o artigo 155, inciso 2, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exterior. Artigo 92. São acrescidos 10 anos ao prazo fixado no artigo 40 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Artigo 92-A. São acrescidos 50 anos ao prazo fixado pelo artigo 92 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 83 de 2014. Artigo 93. A vigência do disposto no artigo 159, inciso 3 e parágrafo 4º, iniciará somente após a edição da lei de que trata o referido inciso 3. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Artigo 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Artigo 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Artigo incluído pela Emenda Constitucional número 54 de 2007. Artigo 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Artigo 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal,
Os estados, o Distrito Federal e os municípios que, na data de publicação desta emenda constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no artigo 100 desta Constituição Federal, exceto em seus parágrafos 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta emenda constitucional. Parênteses. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão por meio de ato do Poder Executivo. Dois pontos. Inciso 1. Pelo depósito em conta especial do valor referido pelo parágrafo 2º deste artigo. Ou, inciso 2. Pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples, no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. Parágrafo 2º. Para saldar os precatórios vencidos e a vencer pelo regime especial, os estados, o Distrito Federal e os municípios devedores depositarão mensalmente em conta especial criada para tal fim 1/12 do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o parágrafo 14 deste artigo, será: dois pontos. Inciso 1. Para os estados e para o Distrito Federal, dois pontos. Alínea A. De, no mínimo, 1,5% para os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% do total da receita corrente líquida. Alínea B. De no mínimo 2% para os estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Inciso 2. Para municípios, dois pontos. Alínea A. De no mínimo 1% para municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% da receita corrente líquida. Alínea B. De no mínimo 1,5% para municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Parágrafo 3º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades e deduzidas, dois pontos. Inciso 1. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e a assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 4º.
As contas especiais de que tratam os parágrafos 1º e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça Local para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais. Parágrafo 5º. Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo não poderão retornar para Estados, Distrito Federal e municípios devedores. Parágrafo 6º. Pelo menos 50% dos recursos de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no parágrafo 1º para os requisitórios do mesmo ano e no parágrafo 2º do artigo 100 para requisitórios de todos os anos. Parágrafo 7º. Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre dois precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor. Parágrafo 8º. A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente. Inciso 1. Destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão. Inciso 2. Destinados a pagamento à vista de precatórios não quitados na forma do parágrafo 6º e o inciso 1, em ordem única e crescente de valor por precatório. Inciso 3. Destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de Câmara de Conciliação. Parágrafo 9º. Os leilões de que trata o inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 1. Serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil. Inciso 2. Admitirão a habilitação de precatórios ou parcela de cada precatório indicada pelo seu detentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação ou que já tenham sido objeto de abatimento nos termos do parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 3. Ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo ente federativo devedor. Inciso 4. Considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso 2. Inciso 5. Serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível. Inciso 6. A competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o valor desta. Inciso 7. Ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado ou não com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado o valor máximo por credor ou por outro critério a ser definido em edital. Inciso 8. O mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão. Inciso 9. A quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo tribunal que o expediu. Parágrafo 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º e os parágrafos 2º e 6º desse artigo. Inciso 1. Haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e municípios devedores, por ordem do presidente do tribunal referido no parágrafo 4º, até o limite do valor não liberado. Inciso 2. Constituir-se-á, alternativamente, por ordem do presidente do tribunal requerido, em favor dos credores de precatórios contra Estados, Distrito Federal e municípios devedores, direito líquido e certo auto-aplicável e independentemente de regulamentação, à compensação automática com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles e, havendo saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente poder liberatório do pagamento de tributos de Estados, Distrito Federal e municípios devedores, até onde se compensarem. Inciso 3.
O chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 4. Enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora. A linha A. Não poderá contrair empréstimo externo ou interno. A linha B. Ficará impedida de receber transferências voluntárias. Inciso 5. A União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará nas contas especiais referidas no parágrafo 1º, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o parágrafo 5º, ambos deste artigo. Parágrafo 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores em litisconsórcio, admite-se o desmembramento do valor realizado pelo tribunal de origem do precatório por credor e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a regra do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 12. Se a lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias, contados da data de publicação desta emenda constitucional, será considerado para os fins referidos em relação a estados, Distrito Federal e municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: Inciso 1. 40 salários mínimos para estados e para o Distrito Federal. Inciso 2. 30 salários mínimos para municípios. Parágrafo 13. Enquanto estados, Distrito Federal e municípios devedores estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso 1 do parágrafo 1º vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados nos termos do parágrafo 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 anos, no caso da opção prevista no inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 15. Os precatórios parcelados na forma do artigo 33 ou do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais. Parágrafo 16. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 17. O valor que exceder o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal será pago durante a vigência do regime especial na forma prevista nos parágrafos 6º e 7º ou nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 8º deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da preferência a que se refere o parágrafo 6º os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 anos de idade até a data da promulgação desta emenda constitucional. Artigo 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 80 de 2014. Parágrafo 1º. No prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante o decurso do prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Artigo 99.
Para efeito do disposto no inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os estados de origem e de destino na seguinte proporção. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 87 de 2015. Inciso 1. Para o ano de 2015, 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Inciso 2. Para o ano de 2016, 40% para o estado de destino e 60% para o estado de origem. Inciso 3. Para o ano de 2017, 60% para o estado de destino e 40% para o estado de origem. Inciso 4. Para o ano de 2018, 80% para o estado de destino e 20% para o estado de origem. Inciso 5. A partir do ano de 2019, 100% para o estado de destino.